Nesses últimos dias, vocês me enviaram várias vezes o link de um site que serve para um projeto ambicioso. Obviamente, eu fui atrás dar uma olhada para ver do que se trata. O nome do site é Clown Illustration e tem como propósito restaurar uma mídia perdida dos anos 70, que por sua vez era um programa sobre fantoches como os Muppets. E o seu nome? É Welcome Home. Mas aí vem a parte triste. Eu não sei porque vocês queriam que eu visse isso. O projeto é bem legal e tem desenhos muito bonitos, apesar de que o dono desse site podia trabalhar um pouquinho mais nele. Tem umas partes que parecem meio bugadas ou mal feitas, mas não tem nada de estranho com ele. Então eu... Ei, peraí. Isso... sempre esteve aqui? O que acontece se eu... A luz! Meus olhos! Ah não, peraí. Eu nem tenho olho. Definitivamente tem um mistério por trás disso tudo, e eu tenho certeza que alguma coisa estranha aconteceu. Eu só não sei dizer o que é. De qualquer forma, olá, querido espectador. Para você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e permita-me te mostrar os segredos de Welcome Home. Só um detalhe antes de realmente começar. Pelo menos no momento que eu tô escrevendo, essa história ainda não tem fim, e eu ouso dizer que ela não tá nem na metade. Tem muita coisa escondida no site, mas até o momento, não parece que o dono liberou tudo sobre o projeto. Ou se liberou, tá muito bem escondido. Com isso dito, vamos ver como essa história começa. Quando abrimos o site, a primeira coisa que recebemos é um boas-vindas desse sujeito sorridente e colorido. Ele se chama Wally Darling, e além de ter um nome ruim de pronunciar, também é o protagonista desse antigo programa de fantoches. Antes de partir para os mistérios, vamos apreciar um pouquinho o que tem na nossa frente. A página principal possui 6 links que nos levam para outras partes do site. Welcome Home, The Neighborhood, About Us, News, Guestbook e Links. Só para tirar logo da reta, o link com o nome Welcome Home nos leva para uma página explicando que isso era um programa de fantoche dos anos 70, igual que eu já havia falado. Então vamos pular isso e ir direto ao ponto principal. Neighborhood, que traduz para vizinhança. Nessa página conseguimos ver várias casinhas e ao clicar nelas, aparece uma biografia de quem mora dentro dela. Por exemplo, ao clicar na casa do meio, temos o Wally. Aqui fala como ele é um artista e costuma ser tratado como personagem principal. Eu vou dar uma passada bem rápida em cada um dos moradores, porque até o momento eles não foram muito bem trabalhados. Provavelmente conheceríamos muito mais deles se desse para assistir um dos episódios perdidos do programa, mas o dono do site fala na aba About Us, que traduz para Sobre Nós, que eles ainda não receberam as gravações. Seguindo então, Wally é o vizinho mais amigável. Entretanto, tem mais um ser nessa casa. Ou melhor, tem a própria casa. Ela se chama Home e está viva. É dito que durante os episódios ela interage com Wally através de barulhos como madeira rangendo ou estalos nas paredes. Na biografia está escrito que Home é a casa mais viva da vizinhança. Isso não impede das outras casas também estarem vivas, mas Home é a única que tem olhos. Continuando, Barnaby é esse cachorrão azul. Ele é o melhor amigo de Wally e também o vizinho mais engraçado. Seguindo em sentido horário, temos Frank, o vizinho mais inteligente, e depois dele temos Julie, a vizinha mais feliz. É dito que os dois são melhores amigos. Indo para casa com cortinas, temos Sally, a vizinha mais incontrolada. E com isso eu tô querendo dizer que ela é muito animada. Indo para o celeiro, temos Poppy, que é a vizinha mais preocupada. E traduzindo bem ao pé da letra, a mais esfarrapada. No sentido que ela sempre se machuca e por conta disso ela sempre carrega um band-aid com ela. Seguindo para o Ed, o carteiro da vizinhança. Existe uma piada no programa que o Ed nunca revela de onde ele veio. Eu sei que isso parece algo bobo ou sem muito significado, mas logo isso vai fazer muito sentido. Por fim, temos Howdy, o vendedor da vizinhança. Ele troca produtos por piadas e coisas do tipo. Não parece um bom negócio pra mim. Com toda a vizinhança apresentada, eu posso dizer que o programa se resumia ao dia a dia desses personagens e suas aventuras. Mas é nesse exato momento em que paramos de falar sobre o programa e começamos a focar apenas no site. Porque é aqui que o mistério começa. Se você acessou o site pelo computador, é bem possível que você não tenha notado nada de estranho nessa vizinhança. Mas se por algum motivo você entrou pelo celular, então a imagem vai ser um pouquinho diferente. Com isso aí que parece uma espécie de portal bem no centro. Fora também a posição de Home, a casa de Wally, que está exatamente no lugar da casa de Julie, que por sinal quase não está visível nessa versão, sendo possível ver apenas um cantinho dela. Eu tentei clicar no portal, mas não deu em nada, e enquanto eu furiosamente ficava clicando para ver se alguma coisa acontecia, eu acabei sem querer clicando no espaço entre o portal e Home, e para minha surpresa, essa página abriu. É uma mudança de clima bem rápida, mas a página mostra o Wally ajoelhado na frente de um dos olhos de Home. Logo de cara eu imagino duas possibilidades. Wally está cultuando a casa, então Home seria algo bem maior do que aparenta, ou
O Wally está controlando a casa, muito provavelmente à força, já que tem esse vermelho ao redor do olho que simula sangue. Se você clicar embaixo da casa de Wally pelo computador, você também chega até essa página. Mas como isso ainda não tem muito significado, eu queria apontar outro detalhe. Nesse momento, a gente está de cara com o olhão do Home. Não sei se você notou, mas tem muitos olhos espalhados pelo site. Como por exemplo, um olho mais realista desenhado na pedra em que o Wally está sentado na página principal. E vários olhos na imagem de plano de fundo do site. Eu tenho quase certeza que conforme a história for avançando, mais olhos vão aparecer nesse fundo. Então é até bom que eu tô gravando um vídeo, porque essa imagem vai ficar aqui registrada para comparar no futuro. Já deu para encontrar umas coisas estranhas bem rápido. Mas a minha ideia aqui é primeiro tentar mostrar para vocês todos os segredos que parecem relevantes e depois, na minha visão, contar uma possível história e as minhas teorias. Beleza? Estranho. Tô com uma coceirinha aqui no rosto, não sei porquê. Independente disso, vamos seguir para About Us. Na aba sobre os criadores do projeto, tem muito texto com perguntas e respostas sobre o programa e a sua restauração. Pelas respostas, se entende que todo o material que a equipe de restauração recebeu veio através de envelopes. Inclusive, o material estava bem acabado. Como dá pra ver nessa imagem de Julie junto de suas duas irmãs, Bia e Franny, e seu irmão Jonesy. Na imagem do material antigo, dá pra perceber que tem um texto borrado e não dá pra ler o que tá escrito. Existe a chance disso ser importante ou não significar nada, mas algo estranho que é um pouco mais visível se encontra logo ali embaixo. Na pergunta do por que você fez esse site, dá pra ver na resposta dois textos um sobre o outro. Um deles é uma resposta normal e outro é um pouco mais estranho. A mensagem estranha diz: quando eu abri a primeira carta, eu senti aquilo, eu ouvi aquilo, abri, eu quero que aquilo saia, eu vou tirar aquilo de lá. Por mais que esse segredo esteja mais aparente, também tem outras mensagens escondidas, como no final desse mesmo texto tem escrito com a cor branca a frase "Isso machuca?" E no final da resposta da pergunta envolvendo quantos episódios Welcome Home tem, mais uma vez, escondido por conta do texto estar em branco, tem a frase: "Esses números são difíceis de ler. Algumas vezes eu não enxergo eles." Novamente esse ARG nos dá uma sensação de fanatismo, mas ao invés do Wally, dessa vez temos o próprio autor ou grupo por trás do site. Isso é algo curioso porque nessa página temos as respostas vindas do grupo por trás do projeto. Entretanto, se seguirmos para a página de Guestbook, que na tradução bem ao pé da letra se torna livro de visitas, teremos respostas vindas de Wally e ainda por cima de uma forma bem diferente. Quando entramos na página Guestbook, a princípio temos essa área onde você pode escrever uma cartinha para o site. Não sei se isso tem chance de aparecer em algum lugar, mas eu mandei uma cartinha perguntando se o Wally poderia me mostrar o interior da sua casa. Clicando na carinha do Ed ali embaixo, vamos para uma outra página com várias dessas cartinhas enviadas por fãs, e com algumas respostas do Wally, como por exemplo esse coração da cartinha da Grace, onde ela diz que o Wally é bonito. Mas esses desenhos apenas escondem a verdadeira resposta. Se você clicar para baixar o desenho, o título do arquivo é a verdadeira resposta do Wally. No caso do coração, o título é Thank You. Ou na tradução, obrigado. No início, as respostas são coisas simples, como um agradecimento ou uma brincadeirinha, sendo que em praticamente todas elas, o Wally referencia quem escreveu a carta como o vizinho. Se isso não fosse um ARG com temas voltados para o terror, eu até diria que isso é bonitinho, mas esse não é o caso. Então tudo isso acaba soando estranho e bem desconfortável. Aos poucos, algumas respostas começam a ficar ainda mais estranhas, como por exemplo, por que você gosta de lente de contato? Por que você vai saber quando eu estiver olhando para você, vizinho? Eu estou falando com você? É de um amigo? Eu gosto dele também. Ele corre muito. Uma galera colorida em um lugar que eu gostaria de visitar. Você vai vir comigo? Que bela pequena comunidade. Espero que eu consiga me mudar para a vizinhança um dia. Tome conta de todo mundo e tenha um ótimo dia. Você vai. Ao meio das mensagens dos fãs, existe uma galera que parece já ter ideia de que tem algo estranho acontecendo por trás de tudo isso. E eles também receberam respostas bem únicas, como por exemplo: eu sei o que você é. Você sabe? Estou tão feliz. Essas respostas escondidas nas imagens vão até metade da página 5 do Guestbook, porém uma mensagem se encontra rasurada pelo Wally. O desenho por cima dela não tem resposta, mas graças à comunidade ao redor de Welcome Home, foi possível remover a rasura e mostrar a mensagem original. Ela foi escrita por Alex e diz: esse site tem segredos? Eu sei disso. Nós já sabíamos disso também, Alex. Mas é bom ter uma confirmação. Só que o que a gente não sabia é que na página 8 existem mais mensagens escondidas. Só que de outra forma. Mais uma vez temos textos escondidos em tinta branca. E os dois pertencem ao Wally. Neles está escrito: você não vai escrever de novo ou de volta, dependendo do sentido da frase. E você está me procurando? Bobinho, bobinho.
Seguindo em frente, a única coisa que resta extrair dessa página são algumas informações em relação ao próprio Wally. Eu sei que eu falei que não ia dar muita importância para a personalidade ou desenvolvimento dos personagens, mas algo me chamou a atenção das respostas. Constantemente o Wally parece não saber o que são algumas coisas, como por exemplo, ele não sabia o que era um palhaço e teve que perguntar para Frank. Constantemente esse cenário se repete, onde o Wally não sabe o significado de algo e acaba perguntando para algum vizinho. O que eu acho interessante nisso é que o Wally não parece ter conhecimento de coisas além da vizinhança, ou se quiser falar quebrando um pouco a quarta parede, ele não tem noção de coisas que existem fora do programa. Pra ser sincero, isso não parece algo estranho, afinal ele está no personagem, mas a minha dúvida é, por que os outros vizinhos sabem disso? Eu sinto que já sei a resposta, mas ainda tem 2 páginas sobrando. Na página de notícias temos algumas informações em relação às atualizações do projeto, fora esse desenho do Frank e da Julie cantando. Tão bonitinho. Espero que nada de ruim aconteça com eles. Infelizmente, não tem muito o que falar aqui. Existem alguns detalhes no texto que indicam que a pessoa que escreveu ele cometeu alguns erros, como por exemplo, uma hora ela fala em nome da equipe e outra apenas dela. Isso certamente é proposital, mas parece que ainda não foi revelado o motivo disso estar acontecendo. Por mais que isso vai me deixar com um gosto ruim na boca, eu vou ter que ignorar por enquanto e focar apenas no aviso de alguns textos do site estarem estranhos. Eu espero no futuro voltar nisso aqui. Os textos estranhos são o E em news da página de notícias, o Y na primeira página do site, o O em Sobre Nós, o X na página da vizinhança, o V em I Love You, escrito por Wally, e por fim o W de Wally na página com imagens promocionais do programa. Por sinal, eu tinha passado direto nessa página porque tudo que tinha dela de texto eu já tinha falado, e de resto tem praticamente só imagem. Não me leve a mal, certamente tem algo escondido aí no meio, mas não tem por que eu ficar narrando uma por uma. Então daqui a pouquinho a gente dá um pouco mais de ênfase nessa página. Agora isso vai ficar mais interessante e um pouco mais sinistro. Se você colocar o site do criador da ARG e após a barra colocar uma combinação dessas letras, é possível visitar partes escondidas do site. YXWVOE leva até a imagem de um telefone falando que você se afastou demais de casa, mas ao clicar no telefone, abre uma página chamada Dueto, e nela conseguimos ouvir o Wally cantando a música Beautiful Dreamer para Home. Vou deixar vocês escutarem um pouquinho e espero que isso não dê copyright. That's all Barbie taught me. Do you like it? That's good, I think. Eu tentei achar uma ligação entre a música e a situação, mas não encontrei nada que ficou muito na cara. Um detalhe é que aparentemente Beautiful Dreamer de Stephen Foster é uma música dedicada a alguém que já faleceu. Eu não sei se isso tem alguma ligação com a história, mas como eu não quero dar mais tiros no escuro do que eu já dei, vamos extrair daqui que no final o Wally fala que foi Barnaby que ensinou essa música pra ele. VOYWX tem algo um pouco mais assustador. Olá? Você está aqui? Eu não consigo te ver. Você me vê? Então fique quieto. Isso é estranho porque faz parecer que ele está se escondendo de alguém ou de algo, mas vamos seguir em frente. WOXYVE parece ser várias imagens sem sentido. Algumas delas se encontram na página de links, no caso esses banners. Um dos banners nessa imagem opera de forma diferente do banner na página de links. Os dois começam iguais, mas aos poucos o banner do link escondido começa a acelerar sempre parando no rosto de Wally e se aproximando cada vez mais de seus olhos, até o momento que ele desaparece, restando apenas o fundo vermelho. Em relação a esse papel com palavras no fundo, se juntarmos ele, dá pra ver que é o roteiro de um episódio sobre o Wally estar tendo um bloqueio artístico, mas o importante aqui é o nome do assunto: ajuda. Isso pode significar algo simples como o espectador ajudar o Wally com seu bloqueio, ou alguém estar pedindo ajuda para qualquer um que lê esse papel. Lembrando que também, dependendo do sentido da frase, subject pode ser traduzido como cobaia, o que abre muitas possibilidades para nós sobre o que ou quem está pedindo ajuda. YWXOEV mostra Home com um gif dos olhos de Wally e o texto Abra logo embaixo. Clicar nele não faz nada e depois de um tempo o gif trava nessa imagem em específico. EOVWXY leva para uma TV com estática que em certo momento é possível ver olhos. Ao meu ver, eles parecem mais de uma vez ser de Wally, só que olhando para cima. E o título dessa página é Resposta. Mas resposta do quê? Sendo que a única diferença dessa imagem para as outras é a presença dessa TV. Então, nesse momento de confusão, acho que chegou minha hora de tentar juntar tudo isso em uma história e em um possível caminho que ela está seguindo. Tudo que eu vou falar a partir de agora é teoria criada por mim com base no que a gente tem.
Eu ficaria bastante feliz em acertar a história, mas isso é muito difícil com o tanto de caminho que ela pode seguir. Então não considera isso que eu vou falar necessariamente o correto, mas eu dei o meu melhor para tentar ser. Essa história acontece no passado e no presente, e em ambos esses momentos, o Wally é um vilão e ao mesmo tempo uma vítima. Deixa eu te explicar melhor como tudo isso aconteceu. O programa Welcome Home foi um sucesso na televisão durante os anos 70. O problema é que fazer sucesso não era o motivo principal da existência desse programa. Ele era uma fachada para uma equipe realizar experimentos com pessoas. Eu não sei se esses experimentos envolviam tecnologia avançada ou até mesmo magia, mas a ideia dele era transferir a mente de uma pessoa para dentro do desenho e transformá-la em um personagem. O motivo de eu achar isso é que constantemente o Wally fala com os fãs que logo eles também farão parte da vizinhança, mas em algum momento durante esse experimento aconteceu alguma coisa que obrigou as pessoas por trás dele a desaparecer com tudo e destruir as informações sobre todo o projeto. Assim, tanto o programa quanto o experimento teriam sido perdidos por conta disso. Isso teria acontecido no passado? Vamos avançar no tempo para os dias de hoje. Alguém teria enviado cartas para essa equipe de restauração do programa? Da maneira que a equipe escreveu, soa como se existisse uma força sobrenatural nas cartas. Lembra do quando eu abri a primeira carta, eu senti aquilo, eu ouvi aquilo, abri. Isso me faz acreditar que foi usado algum tipo de magia maligna durante o experimento. Entretanto, a identidade da pessoa que está disponibilizando essas cartas ainda é um mistério. Apesar de que eu tenho um chute sobre quem ela é. Mas vamos seguir com o resto da história primeiro. Aí as coisas acontecem como já vimos. A equipe faz esse site sobre o projeto de restauração e nós exploramos ele. Vamos dar uma focada agora nos personagens. Todos os personagens são pessoas que foram transferidas para dentro do desenho. Lembra daquele Subject Help que eu tinha mostrado anteriormente? É muito provável que a tradução disso era realmente cobaia, e no caso, essa cobaia tentou pedir ajuda para qualquer um que a escutasse. Só que uma vez dentro do desenho, a mente dessas pessoas era alterada para fazer eles pensarem que esse mundo do desenho é o mundo real, e eles estão apenas vivendo nele. Todos pensam dessa forma, exceto por Wally. Até o momento, eu não sei dizer se o Wally foi uma dessas pessoas ou um personagem criado originalmente para o desenho. Já que eu tenho que escolher entre um ou outro, para minha teoria, vou dizer que ele é um personagem original e tem noção total do que está acontecendo. Ele sabe que está dentro de um programa. Ele sabe do experimento. E ele sabe que está em um ARG. Lembra que eu falei sobre o Wally não conhecer do mundo além da vizinhança de Welcome Home? Isso na verdade é um ponto que ajuda ele a fazer o seu trabalho. Toda vez que algum outro personagem começa a falar sobre coisas que não existem dentro do programa, é uma indicação de que sua memória está voltando ao normal. Quando isso acontece, o Wally realiza o trabalho que lhe foi imposto, que seria dilacerar seus vizinhos em vários pedaços apenas para reconstruí-los, assim fazendo a mente deles voltar ao ponto que eles acham que tudo ao redor deles é real. Eu tinha falado um tempo atrás que o Wally era um vilão e ao mesmo tempo uma vítima. Detalhe que eu falei um vilão e não o vilão. As pessoas, grupo, culto, seja lá quem tá por trás de todo esse experimento e programa de televisão, criou o Wally para controlar e manipular as outras pessoas dentro de Welcome Home. Por mais que as suas ações sejam ruins, existe um motivo para o Wally estar fazendo isso. E esse motivo é medo. Em um dos links secretos que encontramos, é possível ver o Wally se escondendo de algo ou alguém, a um ponto que ele quebra o personagem e manda a gente ficar quieto. Um detalhe que transmite bem esse sentimento nessa cena é o fato dele esconder a própria boca. O Wally sempre sorri, e não porque ele quer. É porque, diferente dos outros fantoches, ele é incapaz de mudar a expressão. Existe até um desenho onde Frank diz que é fácil fazer uma expressão mais emburrada e o Wally responde, talvez para você, mas não para mim. Isso é algo proposital feito pelas pessoas por trás disso tudo. Com o Wally conseguindo fazer apenas essa expressão, fica praticamente impossível dele transmitir indiretamente que tem algo de errado acontecendo. Então talvez ele não queira fazer nada disso que ele está fazendo, mas é obrigado e está sendo vigiado a todo instante. Mas afinal, de quem o Wally está se escondendo? E quem vigia ele a todo instante? Na verdade, essa resposta está bem na nossa frente, desde o início da história. Home, a casa de Wally, é um outro antagonista. Durante o decorrer de toda a história, várias imagens tentam forçar o Wally nesse papel de vilão apenas para fazer as pessoas que estão visitando o site acreditar que ele que é o cara mal da história, como por exemplo nessa imagem que ele imita a pose de Baphomet, e nessa que colocam ele em uma poltrona alta para simbolizar que ele está acima de tudo, quando na verdade, se clarearmos ela, é bem fácil notar os olhos no céu. Os olhos de quem está desde a primeira página do site vigiando cada ação do Wally, mesmo que com uma carinha bem inocente. Por sinal, lembra do portal e do link escondido embaixo de Home, na página da vizinhança? Isso é para simbolizar que o porão da casa é o lugar onde tudo acontece.
Provavelmente é lá que uma pessoa surge depois que tem sua mente transferida para dentro do programa, e também é lá que o Wally reconstrói a mente de quem está recuperando suas memórias. E caso você não tenha percebido, lembra dos olhos do plano de fundo do site? Isso é sinal que Home também sabe do ARG, e provavelmente é por conta dele que tem tanta informação escondida, ao invés dela estar disponível na nossa frente desde o primeiro instante que visitamos o site. Até o momento, a história por trás dessa ARG não vai muito além disso que eu falei, mas eu tenho uma teoria do que está por vir, e essa teoria inclui todos os fantoches. Eu tinha falado que essa história acontece no passado e no presente. O motivo disso é que se formos na biografia de todos, apenas a de Wally vai estar no presente, enquanto a dos outros estará no passado. Inclusive a biografia de Wally foca mais em Home do que nele mesmo. Quem sabe isso seja uma tentativa de Wally para fazer as pessoas prestarem mais atenção em Home, mas deixando o Wally de lado. O meu chute do porquê a biografia dos outros está no passado é que aconteceu algum evento que fez a mente deles não reiniciar depois de serem destruídos por Wally. Essa imagem representa muito bem isso, por mais que ela não seja canon. Nela é possível ver Frank no meio de várias partes de fantoche que eu tenho bastante certeza que são partes reservas dele mesmo, exceto por esse par de mãos segurando um retângulo vermelho mais ao centro, que é o retângulo do GIF do Wally. Esse par de mãos parece mais humano, e me faz acreditar que foi por culpa de algum humano que Frank conseguiu manter suas memórias. Até o momento, eu não tenho certeza se isso aconteceu com todos os fantoches, mas se eu tivesse que chutar, diria que Barnaby, Frank e Julie são os 3 que atualmente conseguiram manter as memórias. Isso não é algo que saiu do nada. Na página principal do site temos a casa dos 3 de fundo. Eu até tinha pensado que elas poderiam estar ali por questão de perspectiva, mas vendo a imagem da vizinhança, a ordem muda. Nela, a ordem é Barnaby, Frank e Julie, sendo que na página principal é Frank, Julie e Barnaby. Talvez isso também seja coincidência, mas os únicos fantoches fora o Wally que apareceram na outra parte do site do criador da ARG foram Frank, Julie e Barnaby. Por mais que essas imagens chamam bastante atenção, até o momento elas não fazem oficialmente parte da ARG, então por agora eu não vou analisar elas a fundo. Dentre os 3, Julie e Barnaby foram silenciados bem rápido, mas a situação de Frank parece ser diferente. Lembra do roteiro com a palavra ajuda, escrita nele de forma meio estranha? Se você ler o início do roteiro, vai perceber que foca bem em uma borboleta. Um dos pontos que mais marca Frank é que ele estuda borboletas. Isso se torna tão marcante para sua personalidade que tem uma borboleta na imagem da sua biografia. Isso poderia indicar que o episódio do roteiro era a introdução de Frank no programa, e na tentativa de dar uma pista para alguém, ele adulterou o roteiro e escreveu a palavra ajuda nele. O motivo de eu focar nesse detalhe é que, ao meu ver, Frank vai ser um personagem que de tempo em tempo vai tentar deixar pistas bem súbitas para nós conseguirmos ajudar ele e o resto. Se você acha que isso parece um pouco viajado, é só dar uma olhada na galeria de imagens do site. Dá para notar que nenhuma imagem repete, exceto por essa do Frank segurando um bolo, gelatina, seja lá o que isso for. A primeira dessas imagens é um GIF onde Frank pisca em código Morse. A tradução da mensagem é D, literalmente a letra D, que pode parecer meio sem significado, mas se voltarmos ao início dessa mesma galeria, nos deparamos com a imagem de um jornal. Em sua figura existem 4 letras: A do lado de Sally, B ao lado do que parece alguém vestido de Wally, C ao lado de Ed e D no vazio, sem ninguém ao lado da letra, como se o personagem relacionado a ele tivesse sido removido. Olhando o texto ali embaixo, algo similar acontece. Nós temos a frase personagens coloridos com Wally, Julie, Barnaby e estão esperando para conhecer você. Percebe como era para ter um quarto nome ali? Por conta disso, eu acredito que D era um personagem que foi removido do programa, mas não removido por querer. Eu acredito que D foi capaz de fugir de dentro do programa e, inclusive, acredito que por mais que a sua identidade esteja escondida, ele, agora de volta como humano, é o responsável por enviar as cartas e o material para a equipe de restauração do programa, e também o responsável por estar fazendo os fantoches manterem suas memórias. Tanto que lembra que eu falei que são mãos humanas que estão na imagem do Frank? Talvez essa seja a representação de D ajudando ele a manter sua memória. É claro que tudo isso que eu falei pode estar errado. Tem muita coisa nessa área e eu tenho certeza que mais ainda está por vir. Só que eu... acho que eu engoli um mosquito. Peraí. Como que eu engoli um mosquito? Eu não tenho boca? Ou será que... isso é pelúcia? Eu tenho boca? Ai, não. Mas o que tá... Quando que foi que eu... Mas quando que eu... Desde quando...